Pronto. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Hoje a gente vai, de fato, entrar, né, nesse assunto que é tão gostoso de falar, né? Hoje vamos dar ênfase na assistência de enfermagem ao recém-nascido. Então, dentro a gente vai falar um pouco sobre o RN, as classificações, o que a gente faz primeiro, tá? É a mesma coisa, eu vou fornecer o slide para vocês, porque eu acho que ele ficou mais resumido. Algumas informações que não tem na apostila, mas eu achei relevante, eu coloquei aqui no slide, tá? Então eu vou passar o slide para vocês. Assim que terminar a aula eu já envio, tá? Vocês podem estar usando ele para estudar para a prova. Então, vamos lá. Vamos começar pela classificação do RN, né? A gente tem várias classificações, não é apenas dizer que ele é um RN, né? Temos nomenclaturas. No caso, um RN pré-termo. O que é um RN pré-termo? É um bebê que nasceu com 36 semanas e 6 dias, né? Mais ou menos essa base aí de 36 semanas e 6 dias. É um RN pré-termo. O que significa? Ele nasceu antes da data prevista, né? É o que as pessoas chamam de prematuro, né? Ele nasceu antes da data prevista, então ele é um RN pré-termo, tá? Temos o RN a termo, né? Que ele é o RN que nasceu na idade gestacional normal, entre 37 e 41 semanas e 6 dias, né? Vamos se atentar a essa questão de dias, né? Porque a partir de, no caso do a termo, a partir de 42 semanas, ele já não é mais. Então, 41 semanas e 6 dias, ele ainda é considerado uma criança que nasceu no tempo correto, tá? Não tem essa de completou 9 meses, 38 semanas, já tá na hora de tirar, passou disso, passou do tempo. Não é assim. Por isso que a gente conta por semanas, tá? E o RN pós-termo, que esse nasceu um pouco além do tempo, né? São os bebês nascidos com 42 semanas ou mais. Mas assim, é um pouco difícil ele passar, né, das 42 semanas, né? O bebê passa de 42 semanas. Por quê? Porque ali mais ou menos até umas 41 semanas, a placenta ela vai perdendo a vitalidade. Eu não sei se você já tiver a disciplina de saúde da mulher, né? Ela fala mais sobre essa parte, né? Chega um momento que a placenta ela vai perdendo a vitalidade dela. Ela já não passa mais a quantidade de nutrientes e quanto mais o tempo vai passando, ela realmente chega um momento que ela corta o fluxo, né? Por isso que na assistência ali do parto, a gente tem que se atentar ao BCF. Se o BCF está caindo e for uma criança pós-termo, né, nessa faixa etária aí, a gente tem que ficar mais atento. Muitas vezes isso é um critério de indução, né, de parto, a partir pelo protocolo da maternidade, com 41 semanas e 7 dias, que é completas. Na verdade, a partir de 41 semanas e 6 dias, eles já começam a investigar para fazer uma indução do parto. 42 semanas chegou lá, 42 semanas já fica internado para fazer a indução mesmo, porque não pode passar desse tempo. Então, a gente vai falar, né, do peso. O que é esse peso? Esse peso é o primeiro peso obtido após o nascimento com a criança totalmente despida, né? Como tá aqui na foto, que é algo que vocês vão fazer muito. Toda medida de peso, a criança tem que estar sem roupa. Ah, mas e a fralda? Às vezes ela pode fazer cocô, xixi. Ela vai fazer mesmo na balança. Isso é super normal. Ela vai fazer na balança, tá? A questão é que tem que ser, porque a fralda ela influencia nessa questão do peso, e o peso é um dos parâmetros assim mais importantes na assistência do RN, porque a gente sabe que quando ele começa a perder peso tem alguma coisa errada, a gente precisa melhorar, né? Senão vai vir a acontecer um óbito fetal, que é o que a gente não quer. Então, o que é um RN considerado com baixo peso? O RN com peso neonatal inferior a 2.500 kg, né? É o RN que tem baixo peso.
né? Isso varia mais ou menos de literaturas, né? Tem algumas literaturas que consideram um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Essa daqui é absoluta pela Organização Mundial da Saúde. É muito baixo peso. É o RN com menos de 1.500 quilogramas. 1.500 quilogramas. E o extremo baixo peso, ele é com o RN com menos de 1.000 quilogramas. Então, aqueles bebezinhos bem pequenininhos, bem magrinhos, tem esse extremo baixo peso. Por que foi criado esses parâmetros? Baixo peso, muito baixo peso, extremo baixo peso? Porque a partir deles o cuidado, a linha de cuidado é diferente. Então, o parâmetro, como eu disse, de mensuração do peso, ele é o parâmetro primordial. É dele que a gente vai fazer medicações. O médico precisa desse parâmetro. Todos os dias a gente faz esse parâmetro, porque ele precisa para ajustar alguma medicação que a criança vai tomar, que é pelo peso, né? Ele é primordial para saber se a criança está se desenvolvendo de uma forma correta, né? Se está tudo certo com a criança, se está tudo bem com ela, se ela está amamentando direito, se está faltando algum nutriente, se ela vai precisar de fórmula. Então, e até essa questão do extremo baixo peso, já é uma criança que não vai poder ficar no alojamento conjunto. Ela já tem todo o cuidado especial. Quando ela nasce no extremo baixo peso, a gente já, sendo, normalmente é cesariana, né? Ela não sai e vai para o contato pele a pele com a mãe, né? Que eu não sei se vocês viram sobre o contato pele a pele em saúde da mulher. Vocês tiveram saúde da mulher? Só para eu me atualizar? Me respondam aí alguém, se já tiveram saúde da mulher. Tiveram? Sim, professora. Ah, tá. Então vocês já estão familiarizados com o que eu estou falando, né? Então, o contato pele a pele ele não é possível porque essa criança ela perde peso muito rápido, ela perde calor muito rápido, então ela tem um cuidado especial. Normalmente essas crianças a gente coloca dentro de um saco plástico, né? Eu não sei se vocês já viram fotos. A gente coloca elas dentro de um saco plástico. Para quê e por quê? Para que ela não venha perder calor. Porque ela tá ali bonitinha dentro do útero, a água é quentinha, ela tá protegida, a temperatura é perfeita e ideal. De repente ela sai pro mundo e a temperatura varia, são ambientes frios, tem ar-condicionado, tem corrente de ar. A pele da criança é muito sensível. De uma criança que nasce no peso normal já é sensível. De uma criança que nasce com muito baixo peso ou extremo baixo peso, a gente tem que logo agasalhar ela. E o agasalho comum, ele não dá conta, tá? Então a gente envolve ela dentro de um saco plástico especial, específico, não é o saco plástico da sacola do Araújo, tá? É um saco específico para a criança não perder esse calor, porque o plástico ele ajuda ali a manter o calor dentro. Então a pele do bebê não fica exposta a esses agentes internos. Então a gente coloca dentro do saquinho e leva para o berço aquecido, que é outra coisa bem importante que a gente precisa, tá ok? E tem essa classificação, essa tabelinha aqui que ela é bem interessante para vocês. Vocês podem ver até na caderneta da criança, né? Quando assim que o bebê nasce, a classificação do RN conforme o peso e idade gestacional, considerando como referencial uma curva de crescimento intrauterina. O que significa isso? A gente já viu que tem várias classificações de RN, mais lá para frente vocês vão ver ainda mais. E cada classificação é referente a um período. A gente já viu ali questão de quando ele nasce, que ele é pré-termo, a termo, né? E agora a gente vai falar sobre a classificação dele com o parâmetro do peso juntamente com a idade gestacional. Esses dois parâmetros juntos formam esses parâmetros aqui do cantinho, ó, que é o PIG, o AIG, o PIG, o AIG e o GIG, tá? São esses parâmetros que está aqui na direita no cantinho. Como é que a gente vê aqui nessa tabela de classificação? Vocês estão conseguindo enxergar os números direitinho da tabela? Sim, prof, dá para ver. Tá ok. Então, ó,
Aqui na esquerda, nessa tabela que sobe aqui, vocês estão vendo esses números, eles são referentes ao peso da criança. Aqui nessa tabela embaixo, que tem 24, 25 e por aí vai, são as semanas da gestação, como está escrito aqui. Esse primeiro parâmetro tem aqui uma criança pré-termo, igual a gente falou, que aí são de até 36 semanas e 6 dias, né? Aqui o do meio é crianças a termos e depois pós-termos. E aí tem os parâmetros de GIG, AIG e PIG. O que significa isso, né? PIG é uma criança que é pequena para sua idade gestacional. PIG, peso baixo para a idade gestacional, tá? Não tem o B de baixo, né? Mas ele é uma criança PIG, é considerado PIG. Esse é uma das coisas que a gente mais usa, né? Isso acontece quando ela nasce pequena, mais ou menos ali com o peso dos 2.000 quilogramas, né? Mais ou menos igual eu falei para vocês. E ela nasce aqui no parâmetro de pré-termo, a termo e pós-termo. Mas um dos parâmetros que a gente mais leva em consideração é o peso, tá? Desde o começo. Uma criança AIG é uma criança que está com o peso adequado para a idade gestacional dela, né? É um peso adequado considerado ali, em média, 3.500 quilogramas, tá? Isso é uma média. Em alguns locais, eles podem adotar protocolos diferentes, né? Os pesos podem ser considerados diferentes, porque eles levam também em consideração a cultura do local, né? E a criança gig, que é a gigante, né? Que a gente chama, que ela tem um volume muito maior para a idade gestacional dela, que são considerados até 4.500 quilogramas. Sabe aquela criança bem balofinha? Pois é, ela nasce tipo, às vezes a criança a termo, né? A gente vê aqui no meio da tabela, ela nasce a termo, no tempo certo, 39 semanas, por exemplo, mas ela nasce gig, né? Ela nasce enorme. Como eu posso ter uma criança pós-termo, que ela vai ali para 42 semanas? Oi? Celular, né? Tem alguém com o microfone ligado? Tá falando comigo? Ah, acho que desligou. Então, como uma criança que pode ser pós-termo, com 42 semanas, e ela pode nascer AIG, né, com peso adequado, ou ela pode nascer PIG, com peso muito pequenininho. Então, varia muito. A gente precisa lembrar da idade gestacional e o peso dela, né? Isso são outros parâmetros bem importantes, né? Muitas vezes os parâmetros que vem na ultrassom, que a gente acompanha, ela não consegue mensurar perfeitamente o peso da criança, né? A gente vai realmente saber qual é o peso dela aqui quando ela nasce, que a gente vai pesar a criança, tá bom? Aqui a gente tem as terminologias no período neonatal, né? Tem algumas terminologias que são muito importantes. Gosto de frisar que terminologia é uma coisa muito importante, tá? Que vocês vão ver muitas terminologias em anotações de enfermagem. Então, assim, o que vocês puderem estar estudando, sugando essa questão de terminologias, suguem. Porque imagina vocês pegarem. Tá falhando? Agora que eu tô vendo aqui. Gente, tá falhando para todo mundo ou só para colega? Tá falhando? Deve ser a internet que tá dando. O William disse que tá normal, mas duas pessoas disseram que tá. Eu acho que é duas pessoas. E aí, gente? Levanta a mão quem tá falhando aí e quem não tá, porque aí Tá qualquer coisa eu normal. volto. Nada? Já voltou para as meninas que tava falhando? Melhorou para vocês? Eu tô até com a internet do celular porque eu acho que ela é mais potente, assim, né? Qualquer coisa, vejam o sinal da internet de vocês, tá? A aula online é muito pesada, tá? E se eu estiver falando rápido também, é só me dar uma freada, tá bom?
Então, como eu dizia, terminologias, vocês vão ver muito em anotações de enfermagem e vocês têm que saber o que se refere àquela terminologia, tá? Porque às vezes, por exemplo, vocês pegam um prontuário, nesse caso, do RN, né? Vocês pegam o prontuário do RN e assim, não existe, pelo menos o técnico de enfermagem, ele não passa o plantão, né, para o outro, que deveria ser uma cultura de passar o plantão. Chegar no colega, oi, boa tarde, boa noite, ó. O paciente tal, 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 foi feito isso, dialogando, né, para você poder perguntar, tirar dúvidas, você que está recebendo o plantão. Normalmente isso não acontece. Então, as únicas informações que você tem sobre o paciente, muitas vezes, é o que está escrito no prontuário. Então, você tem que ler o prontuário e você tem que entender. E muita gente usa termo técnico. Então, imagina se acontece alguma coisa com esse RN, a pessoa relata ali de uma forma técnica, você não sabe o que é, e se vir a acontecer de novo, ou para você ficar esperto se aquilo acontecer novamente. Então, tem que se atentar às terminologias, tá? Então, vamos lá. O que é considerado um aborto? São fetos nascidos mortos com menos de 500 gramas e ou menos de 22 semanas de idade gestacional. Se atentem a esses termos, principalmente com relação a isso. O que é um natimorto? Óbito intrauterino de fetos com mais de 500 gramas e ou com 22 semanas ou mais de idade gestacional. Nessas duas aqui, aborto, eu tive um professor de saúde da criança que ele trabalhou no Hospital da Criança e ele contava, né, no Hospital da Criança, na maternidade. Ele contava umas coisas bem interessantes sobre aqui. Quando é um aborto, mais ou menos ali 22 semanas, às vezes os pais ainda têm, né, tem o apego por aquela criança. Ela foi esperada, ela foi planejada, às vezes ela foi planejada. E aí, quando é aborto, o feto, ele não vai para os pais, né? Ele é levado lá na maternidade, ele tem o descarte. E aí, às vezes, eles viam os pais tão tristes, né? A equipe de enfermagem via os pais tão tristes, e às vezes eles queriam enterrar a criança. Então, no caso do natimorto, como ele nasceu, natimorto, ele nasceu, é intraútero. Então, ele nasceu. E aí, quando é nesse caso, a criança ela tem direito a ser enterrada pela família. Então, eles davam um jeitinho, né, para a família ter essa oportunidade, né, de fazer velório, de enterrar, né. Tem algumas pessoas que fazem questão disso porque foi um filho, né, que foi perdido. Então, eu achei um fato muito interessante da equipe de enfermagem se preocupar, né, com isso, que é o que a gente faz, a gente se preocupa, a gente cuida, a gente acolhe. Então, vamos lá. Sobre a terminologia de mortalidade neonatal. Óbito do recém-nascido antes de completar 28 dias de vida, tá? Ele já teve o parto, né? Já teve o parto desse bebê e as terminologias de caso aconteça um óbito até antes dele completar os 28 dias. Seria o quê? O óbito precoce, que é o óbito antes de completar 7 dias de vida. Tem o óbito tardio, que é o óbito no período de 7 a 27 dias de vida. Temos a mortalidade perinatal, tá? Que é os natimortos somados aos óbitos neonatais precoces. Aí a gente tem a mortalidade perinatal. Isso aqui sai muito naquelas pesquisas, daqueles programas que a gente conversou ontem, né? É um parâmetro importante justamente para a gente ver quanto que está saindo a mortalidade por região, né? Para a gente melhorar esses parâmetros. E o nascido vivo, que é o RN com qualquer evidência vital, como respiração, batimentos cardíacos, pulsação do cordão, independente da idade gestacional e do peso de nascimento, ele é considerado vivo. E quais são os cuidados na hora do nascimento, né? Essa criança ainda não nasceu, mas a gente que está nesse atendimento ao RN, a gente não está mais no atendimento à mulher, a gente está no atendimento ao RN.
Então ele ainda não nasceu, mas a gente tem que ter cuidados dentro do parto para que essa criança nasça com uma boa vitalidade. Também vocês viram isso em saúde da mulher, né? Todos os cuidados, todas as manobras que a gente tem que fazer para a mulher ela ter um parto de qualidade e a criança nascer com uma boa vitalidade. Então, primeiramente eu coloquei aqui, teve violência obstétrica? O que é violência obstétrica? Vocês devem ter visto, né? Estourar a bolsa antes do tempo, abrir o períneo, sabe? Puxar a criança. Essas coisas são consideradas violências obstétricas, episiotomia, todo esse processo. E tudo isso influencia no nascimento do bebê. Eles não são parâmetros que influenciam só para a mãe, o trauma da mãe. A própria criança, quando ela nasce num ambiente dentro desse tipo de violência, né? Parece besteira, mas isso influi nos parâmetros da criança, sabe? Isso influi em coisas da vida dela além, tá? Qual a posição do nascimento? A criança nasceu cefálica? Ah, não, nasceu cefálica, porque eu não sei se vocês viram, mas é possível parto normal, quando a criança tá sentada, quando a criança tá com as perninhas para baixo, né? Então é possível. E isso também a gente tem que avaliar para ficar de olho nos parâmetros do BCF do bebê, tá? E o BCF próximo ao nascimento. A gente tem que sempre estar de olho. Por quê? Porque quando o parto ali está muito prolongado, tem muito sofrimento, a mãe ela já sofreu muito, né? O tempo já está passando, aí os BCF eles começam a cair. Isso significa que a criança não está bem. Então a gente já tem que preparar o ambiente para receber essa criança que pode vir com uma vitalidade mais comprometida. Então, o BCF próximo ao nascimento é um dos nossos parâmetros principais para a gente saber como essa criança vai nascer. Porque, por exemplo, se, como eu disse, um parto que está demorado, um parto que teve muita violência, isso acontece muito em indução, né? Quando tem a indução ali, que é muito difícil, e a mulher não consegue fazer e demora. E a gente tem que ficar de olho, porque quando tá ali, bem no finalzinho, o BCF começa a cair, né? Às vezes a criança já tá ali toda posicionada, coroando, né? E tudo começa a cair, os parâmetros. E aí? A gente, como equipe de enfermagem, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que preparar todo o campo. Chama o pediatra, porque essa criança pode precisar de uma reanimação, né? Ela pode nascer parada, então tem que chamar o pediatra. Toda a equipe de enfermagem ela tem que estar ali em dinâmica para receber essa criança. Não adianta vocês ficarem para receber ela sozinho, entendeu? Vocês como técnicos, chamem a enfermeira obstetra, chamem o médico, chamem o pediatra para toda a equipe estar ali caso tenha alguma intervenção. E para dividir responsabilidade, né? Porque acontece muito de ficar ali só o técnico e a enfermeira obstetra e às vezes acontece alguma coisa, o pessoal fala, mas por que, que não chamou o médico? Por que, que não chamou o pediatra? Por que, que ele não estava na sala para receber a criança? Então a gente tem que. Acontece assim, a gente tem que tentar dividir a responsabilidade. Tá bom? E o ambiente tem que estar limpo e tranquilo para receber esse bebê, né? Muitas vezes a mulher ela suja o quarto, e isso é comum, né? Ela faz cocô, ela vomita e a criança não vai nascer no meio dessa sujeira. Às vezes até nasce que não dá tempo, né? Mas o que vocês puderem fazer para tornar esse ambiente mais limpo, vocês vão ajudar a mãe a se sentir mais confortável, porque ninguém merece estar numa situação de trabalho de parto e estar num ambiente sujo, né? Então, chama a equipe da limpeza ali para dar uma limpada rapidinho, para o ambiente estar limpo. Troca os campos ali, a gente já vai, a criança está para nascer, a gente abre, né, o campo estéreo ali para receber esse bebê. Coloca o campo sempre limpo, as roupas, para estar tudo tranquilo. Questão de um ambiente limpo, um ambiente tranquilo, né? Às vezes os pais estão um pouco estressados um com o outro, né? Quando tá no casal, eu já vi acontecer. E aí a gente tentar, às vezes a gente até vai atrás de apaziguar brigas. Eu digo porque eu já vi, né? Durante o trabalho de parto, a mulher ela fica muito irritada. E muitas vezes o homem não entende. E muitas vezes a mulher também não entende a posição do homem porque ele não está entendendo o que está acontecendo, ele ainda não assimilou a ideia. Então, às vezes, eles estão num clima um pouco hostil e é nosso trabalho, né, manter aquele clima mais tranquilo para receber essa criança. Ai, peraí. Deu uma travada.
Ah, tá. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer nessa assistência imediata? Criança nasceu. Vamos fazer o quê? A criança nasceu, a gente vai, clampeia o cordão umbilical, né? Imediato após o clampeamento do cordão umbilical. A gente tem que fazer 4 perguntas. Gestação da criança a termo, ele nasceu na época certa? Nasceu sim ou não? Se tem ausência de mecônio. O que é o mecônio? O mecônio ele é como se fosse o cocô do bebê. É um líquido meio esverdeado, né? E esse líquido, ele mostra, quando ele está presente, ele é muito perigoso, porque a criança ela pode vir a engolir esse mecônico e se intoxicar, porque ele é extremamente tóxico. E ele, quando ele está presente, é porque quando o parto já foi prolongado demais, quando já é ali um pós-termo, que já está liberando as 42 semanas, então sempre vem com o mecônio. Tem uma quantidade de mecônio que é considerado normal, ali só um pouquinho a criança nasce, você vê assim, um pouquinho, né, uma lasquinha de um negócio verde na foto dessa criança que não tem mecônio nenhum, né, tá tudo vermelhinho. Mas vocês podem ver uma lasquinha de uma coisinha verde, né? E nessa quantidade é normal, se tá ali nas partes baixas da criança, não tá próximo ao rotinho, tá tudo ok. Mas quando tem a quantidade de mecônio ali moderada para alta, a gente já fica de olho para ver se essa criança não aspirou esse mecônio, se não tá tendo nenhum problema, já confere todos os parâmetros, porque ele é um parâmetro da gente ficar de orelha em pé, mais assim, de ficar mais de olho nos restos dos parâmetros da criança. Avaliou se tem mecônio ou não? Vamos olhar se a criança está respirando ou chorando. Por que respirando ou chorando? Porque nem sempre a criança nasce chorando. Essa história de que menino tem que nascer chorando não existe. Essa história de que tem que dar aquelas batidinhas no bumbum para a criança chorar não existe. Se a criança nasceu respirando, o parâmetro tá bom, você não precisa influenciar. Ela vai chorar com o tempo. Ali, quando a gente começar a mexer nela, ela vai começar a se incomodar. Por que ela chora quando nasce? Porque é o primeiro estímulo de vida da criança, né? Ela, como eu disse, ela estava ali no útero, ela estava quietinha, ela estava num ambiente quentinho e do nada ela saiu, ela do nada vai ter que começar a respirar sozinha, ela sentiu uma corrente de ar, ela sentiu coisas pegando nela, entendeu? Ela estava num ambiente completamente diferente e a primeira reação natural fisiológica é o choro, né? Mas muitas crianças nascem assim e não choram, mas elas nascem respirando, nascem com boa vitalidade. E se ela tem bom tônus muscular? Vocês podem ver que essa criança aqui, ó, os dedinhos dela estão assim, ó. Vocês veem que ela tem um bom tônus muscular. Ela tá mantendo aqui, ó, uma musculatura bem firme. Tem crianças que nascem mais molinhas, né? Quando a criança ela já nasce mais molinha, a gente tem que ficar de olho porque tem uma coisa errada, tá? Normalmente a criança ela já nasce um pouco agitada. Assim que ela nasce, que ela desfaz ali, ela já se agita mais um pouco. E quando ela não se agita, quando ela está nesse bom tônus muscular, a gente tem que se preocupar. Então, feito essas perguntas, gestação a termo é a termo. Tem ausência de mecônio? Ausência de mecônio. Respirou, chorou? Respirou, chorou. Bom tônus muscular? Ok. O que a gente vai fazer no caso que a criança nasceu tranquilinha, que nem essa da foto aqui? A gente vai para os passos iniciais, né? Assim que a criança nasce. A gente vai para o contato pele a pele, né? Como vocês viram em saúde da mulher. É extremamente importante o contato pele a pele, justamente para a criança sentir, né, a mãe, porque quando ela está dentro do útero, ela sente a mãe, ela sente os batimentos cardíacos, ela reconhece a voz, ela reconhece o calor da mãe, é diferente, eles têm um vínculo. Então, a partir do momento que você coloca a criança no contato pele a pele, aquele junção de coisas que aconteceu, de respirar sozinho, de corrente de ar, já melhora a sensação da criança. Ela já se sente mais segura, né? A mãe, ela começa a trocar calor ali com a criança, né? Ajuda muito na questão da criança não ter perca de calor, porque o bebê, assim que ele nasce, ele tem uma perca de calor muito repentina.
Então, se você não fizer nada disso, como tem aqui, providenciar aquecimento para o RN. Porque se ele não tiver isso, ele perde calor assim em questão de minutos. E a criança vir, né, ter uma baixa aí dos sinais vitais. Então, providenciou o contato pele a pele, a gente já vai cobrir essa criança, né? Vamos colocar ali uma mantinha, vamos colocar o paninho da criança mesmo, porque aí aquele calor que está sendo gerado ali no colo da mãe se mantém ali dentro e a criança se enche de calor. Então ela não perde calor nos primeiros momentos de vida. Posicionar a cabeça e deixar as vias aéreas livres. Nada de deixar o rosto da criança em cima do colo da mãe, tá? Deixa de ladinho, sempre deixa de ladinho, porque a criança, ela respirou, né? Os restos de placenta, né? Os líquidos, e nesse momento ela pode expelir, e se ela não tiver por onde expelir, ela vai broncoaspirar, ela vai engolir, e esse líquido vai para o pulmão. E aí que começa todo aquele problema, a criança vai direto para a UTI, ela vai ser entubada. Então é uma coisa muito séria. Broncoaspiração, tanto para adultos, criança, RN, é uma coisa muito complicada que a gente tem que sempre observar. Então posiciona a cabeça da criança. E aí, nesse momento que ela tá ali deitadinha com a mãe, a gente não vai tirar ela agora. Deixa ali, enquanto a gente está fazendo, a outra parte da equipe está fazendo os cuidados com a mãe, se vai precisar de um ponto, aguardando ali a saída da placenta, a gente vai pegar o pano e vai secar, vai retirar todos os panos úmidos, a gente vai limpar o rostinho da criança. Nada de tirar, tá? Exageradamente essa camadinha aqui de proteção da criança, porque isso é proteção. É isso que também vai ajudar a manter o calor da criança, tá? Então a gente só vai limpar aqui o rostinho justamente para ela não broncoaspirar esses restos de parto. A gente vai observar a respiração, a frequência cardíaca e a cor dessa criança. Que cor que ela nasceu? Ah, nasceu roxa, ah, nasceu não sei o quê. Crianças, elas podem nascer de uma coloração mais escura. É normal, tá? Essa história de criança nascer bem bonitinha, rosadinha, vocês podem ver a criança aqui da foto. Ela tá relativamente um pouquinho pálida, já tá um pouco rosadinha aqui na bochecha, mas aqui, ó, os bracinhos dela tá meio pálido, né? Isso é uma criança normal. É uma criança que nasceu com boa vitalidade. Então, vocês veem uma criança nascer roxa, 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 isso não quer dizer que ela estava morrendo, não, tá? Quer dizer, o que quer dizer que ela está sofrendo, teve sofrimento fetal, são os parâmetros que eu falei para vocês. O tônus muscular, se ela está respirando, se tá todos os parâmetros do nascimento estão bem, então não tem essa de a coloração, tá? Vamos ver a respiração, se ela tá com a respiração normal. Normalmente a respiração desse RN ela é um pouco ruidosa, né? Principalmente ali os primeiros dias. Quem, né, já teve bebê sabe muito bem do que eu tô falando. Você escuta ali uns ruídos, né, da criança, ela meio que ronca, né, fica ali, a gente fica pensando, pelo amor de Deus, esse menino já nasceu gripado. Mas isso são, né, os restos de parto, como eu falei. Frequência cardíaca, se tá boa, se tá tudo certo. Normalmente o coração do bebê, ele bate muito rápido, né? Igual ao BCF, né? O BCF, ele bate muito rápido também, que é a média de 140, né? Então, os batimentos cardíacos do RN também são bem próximos. E aqueles parâmetros aqui, se a gestação não é a termo ou se é a termo, a gente tem presença de mecônio, a criança não está respirando, não chorou e nasceu com tônus muscular prejudicado, o que a gente vai fazer? Né? O não ali, ela nasceu com não para todas aquelas perguntas. A gente vai fazer o quê? Imediatamente ela vai ter que sair ali do leito da mãe e a gente vai levar ela para o berço aquecido. A gente vai prover o calor dentro do berço aquecido. É muito importante. Por que eu não vou levar ela para esse contato pele a pele? Porque ela precisa de uma avaliação mais especializada. Se ela ficar ali no pele a pele e às vezes ela nasce parada, ela nasce deprimida, eu não vou conseguir ver. A mãe, ela fica preocupada, às vezes já aconteceu da mãe não deixar tirar o bebê de cima dela para fazer as avaliações. Então imagina só o problema. De repente,
Se ela nasceu com o tônus ruim, todos os parâmetros ruins, você já pega a criança e já leva lá para a salinha. Na maternidade, ela fica bem pertinho ali da sala de parto, já fica ali dentro da sala de parto. A salinha onde tem o berço aquecido. Então, a gente já corta o cordão umbilical e já leva para a salinha, para o berço aquecido. Aí no berço aquecido tem uma boa luz, você vai avaliar a coloração da criança, vai avaliar ela bem de perto. E aí a gente entra na aspiração da boca e do nariz, porque isso pode estar impedindo ela de ter uma boa respiração, então a gente tem que intervir. Normalmente a criança, o RN, ele limpa as vias aéreas sozinho, né? Quando ele chora, quando ele respira, vai saindo. Mas muitas vezes a gente vai precisar fazer isso. A gente vai fazer a mesma coisa, vamos secar essa criança, desprezar todos aqueles campos úmidos que saiu lá da sala da sala onde a mãe estava, do parto, né, para essa criança secar. Vamos reposicionar esse RN de uma forma de ladinho para ele não ter broncoaspiração, né, como eu falei. E vamos avaliar de perto a respiração, a frequência cardíaca e a cor, né, esses parâmetros, só que tudo com a gente. E é nesse momento que se a criança, você olhou, isso é uma coisa bem rápida, né? A gente vê que tem muita coisa, mas quando a gente sabe esses parâmetros, a gente bate o olho, a gente já vê que a criança não nasceu bem. Quando ela nasce, a gente já olha e fala, não nasceu bem, bora. Aí já corta o cordão, já vai pra lá. Às vezes você coloca no berço aquecido, limpa, a criança está deprimida, aí você tem que iniciar, muitas vezes, uma reanimação, né? Uma reanimação neonatal. Começa ali a reanimação da criança, faz essa aspiração e caso seja necessário, ali mesmo essa criança pode ser entubada e encaminhada para a UTI neonatal, que fica ali logo ao lado. Gente, estou falando muito rápido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Preciso saber se vocês estão aí, galera. Tá ok, então. E aqui o parâmetro de atenção, né? A transição do ambiente aquoso aquecido do útero para a sala de parto representa um estresse térmico para o bebê. Igual eu falei para vocês, né? Aquela luz, aquela movimentação, o ar-condicionado, aquela corrente de ar, é tudo diferente. Então, ele responde ao frio com vasoconstrição, tentando reduzir o calor perdido com a metabolização de gorduras e consumindo assim 3 vezes mais oxigênio e glicose. Estabelecer um ambiente adequado minimiza as perdas. Então, o que acontece? Por que a criança perde calor muito rápido? E quando ela perde calor muito rápido, ela perde peso. Por quê? Porque o corpo ele começa a consumir, né? Ele começa a metabolizar as gorduras da criança. Então tu me imagina a criança que já não nasce com peso muito legal. Ela começa a perder calor, ela começa a pegar a gordura da criança, a criança começa a descer o peso e os parâmetros de oxigênio e glicose, eles caem. Por isso que tem muita criança que fica internada com a glicose baixa. E elas ficam internadas mesmo. E muita gente não entende o que está acontecendo. Eu já vi casos de darem mamadeira, de dar fórmula, porque acho que a glicose não está vindo, porque a criança está comendo direito. Nada mais é do que a criança está perdendo peso, ela está perdendo calor, tem alguma coisa errada. Então, super importante no momento do nascimento, a touca, as luvas, a meia e proteger o colo. Essas são as regiões que o RN ele mais perde calor com mais facilidade. Então são as regiões que a gente tem que ter o cuidado de estarem sempre preservadas, né? Sempre ele está encapadinho. A cabeça com a touca, ele por hipótese nenhuma pode ficar sem touca nesses primeiros dias. E eu já vi acontecer de mães que não levam touca. Então aí é com a gente passa ali uma compressa, um negócio, passa ali a manta por cima da cabeça, mas tem que ter isso, tá? Os pezinhos, as mãozinhas, porque eles são termorreguladores do nosso corpo, desde o dia que a gente nasce até o final da vida. Mão e pés são termorreguladores, então a gente precisa proteger eles, porque eles também ajudam a perder calor, e o colo, tá?
Por isso que às vezes a gente gosta de colocar o RN colo com colo da gente, porque a gente transmite calor diretamente para ele no colo dele, tá? E aí, os procedimentos que a gente vai fazer imediatamente. A gente já avaliou, ele nasceu, a gente já avaliou, já fez tudo direitinho e agora a gente vai para os próximos passos, né? A gente vai fazer a administração de vitamina K via IM para prevenir a doença hemorrágica do RN. Vocês não precisam se atentar tanto a isso aqui, porque quem faz a maioria dessas medicações aqui é o enfermeiro ou o pediatra, tá? Às vezes, dependendo de como tá a criança, quem faz logo é o pediatra. A credeização, que é nitrato de prata 1% nos olhinhos do RN, para prevenir a conjuntivite gonococócica, quando acontece no parto normal. No parto cesárea não precisa fazer não, que a gente chama de o credê, né? Isso também quem faz é o enfermeiro ou o pediatra. E aí acontece que a gente vai fazer lá no bercinho aquecido, né? Depois, esses procedimentos imediatos, acho que eu não posso deixar deixado claro. Quando é o parto normal, que a criança nasceu com boa vitalidade, depois daquele contato pele a pele ali com a mãe, que já passou os minutos, tudo direitinho, a gente vai pegar essa criança e vai levar lá para a salinha que tem o berço aquecido para fazer todos esses procedimentos lá nela, tá? Nesse momento já foi cortado o cordão umbilical, já foi tudo direitinho. Então a gente vai até vestir ela com a roupinha, né, que os pais trouxeram. Então a gente leva lá para a sala, aí ele é avaliado, administrado vitamina K, feito o credê, aí vamos para a mensuração. O primeiro peso, né? Tira toda a roupa, tira tudo, vamos pesar, vamos medir essa criança, vamos medir o perímetro cefálico, né? Que hoje, depois dessa questão da microcefalia, é um parâmetro que a gente tem que estar atento, né? Às vezes a gente olha e acha que o perímetro cefálico está do tamanho normal. E às vezes ele não está de um tamanho normal. Às vezes ele nasce ali com 2, 3 centímetros menos, né, do que o normal. E aí é um fator da criança ser acompanhada. Com o tempo vai crescendo e tudo e pode normalizar, como pode vir a ser diagnosticada uma microcefalia. Então esse primeiro parâmetro é primordial, tá? O perímetro cefálico e o perímetro torácico, aqui do tórax da criança, qual é o tamanho do tórax da criança. E aí a gente vai fazer a identificaçãozinha desse bebê, gente, que isso aqui é importante, tá? Vai pegar a fitinha aqui no pulsozinho do bebê ou coloca no pezinho, tá? Onde ficar melhor. E a gente vai identificar com o nome da mãe, né? Essa identificação aqui é com o nome da mãe. Por exemplo, RN de Maria do Socorro, né? A gente faz essa identificação lá, tem que ser o nome da mãe, não é o nome do bebê, tá? É o nome da mãe e tudo direitinho, idade, tudo certinho são os parâmetros da mãe. E o exame físico detalhado, né? Vamos avaliar se não tem nenhuma má formação. Dentro da área de enfermagem a gente tem uns parâmetros que a gente vai avaliar se essa criança realmente nasceu com a idade gestacional que está mostrando ali. A gente avalia, que é o método do Capurro, né? Vocês não precisam ver isso, né? Vocês podem ver os profissionais fazendo, que a gente avalia a orelhinha, o desenho da orelhinha, o desenho dos pés, né? Que quando falta alguns sulcos, significa que ela nasceu um pouquinho antes do tempo, essas coisas mais detalhadas. E vamos para essa questão, né, principal, né? A ligadura do cordão umbilical, né? Como é que a gente vai fazer esse cuidado do cordão umbilical? A criança deverá permanecer em nível inferior ao da mãe, até o cordão umbilical ser pinçado, né? Quando ele é assim que ela nasce, o cordão é pinçado. Então ela fica ali no nível inferior da mãe, ali próximo à barriga, quando ele é pinçado. Antes dele ir para cima no colo, ele já é pinçado, tá? Então ele é pinçado e a gente vai clampear, né? E essa questão aqui que tem escrito cortado logo após o nascimento, isso existem estudos que já estão assim desmitificando isso. Existem estudos que eles mostram que o interessante é fazer o contato
pele a pele, a gente nem clampeia. A criança nasceu, você já coloca ela ali em cima da mãe para fazer o contato pele a pele e o cordão umbilical continua viável. Ele continua passando os últimos nutrientes para o bebê e a gente só clampeia, faz a pinça, corta quando ele para de pulsar. Que isso é respeitar a fisiologia natural do parto. Isso normalmente não acontece, né? Mas a mãe pode pedir e vocês, como técnico de enfermagem, podem observar e podem interferir também. Porque o certo é a gente esperar, porque ali ela tá passando os últimos nutrientes para o bebê pelo cordão umbilical. A não ser que esse cordão umbilical já seja de uma criança pós-termo, que aí o cordão umbilical está inativado, então a gente pode já fazer o clampeamento imediato, tá? A gente verifica algum sinal de hemorragia, algum sangramento anormal nesse cordão umbilical, tá? A gente vai inspecionar esses vasos umbilicais logo depois dele ser cortado e a placenta, quando a placenta sai, tudo direitinho, a gente vai avaliar a presença de 2 artérias e uma veia. Você vai pegar, né? Seria super interessante. Eu vou mandar uma foto para vocês, porque eu esqueci de colocar aqui no slide como é que é. Mas você pega, tipo, o cordão umbilical aqui, né? Ele tá aqui. E bem nessa partezinha dele, onde foi cortado, você vai olhar e vai ver os buraquinhos. 2 artérias, elas ficam mais em cima, uma do lado da outra, e uma veia. Tem que avaliar isso, porque às vezes a criança nasce com 2 veias, às vezes a criança nasce só com uma artéria e só com uma veia, e isso pode representar algum problema na formação e na passagem de nutrientes da criança, tá? A gente tem que ver a questão do coto, né? O coto umbilical ele tem que ser amarrado e clampeado, como vocês veem aqui na foto bem abaixo, né? O coto ele fica com clamp, ele não vai ficar sem o clamp não. Por quê? Porque se a gente soltar, pode vir a ter uma hemorragia. Então, onde a gente corta, vai ficar o clamp, tá? Os primeiros dias ele fica com o clamp mesmo até cair. A gente vai observar suspeita de incompatibilidade sanguínea ou RH de médio ou alto risco. Conservar a veia umbilical para possível cateterização. O que é essa incompatibilidade sanguínea? É quando os pais eles têm o fator RH, que é quando o sangue é A positivo ou B negativo, esse positivo ou negativo é o fator RH. Em alguns casos, os pais têm incompatibilidade desse fator RH. Então, isso pode surgir problemas para a criança assim que ela nasce. Então, a gente tem que observar isso também, tá? Mas isso é uma questão que a gente consegue prever ali no pré-natal, quando já se descobre esse fator RH incompatível, né? A mãe já faz um tratamento, ela usa umas injeções e aí a gente consegue, não precisa se preocupar se ela fez o tratamento todo, a gente precisa estar tão preocupado com isso, né? Vamos realizar, né, o curativo, a antisepsia desse coto, né? A gente vai fazer com álcool a 70%, somente, nada de colocar moeda, nada de colocar, antigamente vendia aqueles negócios, né, para fechar o umbigo. Não, o umbigo precisa estar aberto, precisa respirar, nada de tamponar tudo. O clamp do coto umbilical permanecerá cerca de 48 horas. Após se deteriorizar por processo de gangrena, que é quando ele fica pretinho, né? E quando não passa mais sangue, ele vai ficando pretinho, ele vai cair. Então ele vai secar, fica pretinho, ele seca e vai cair. Esse processo acontece aproximadamente de 7 a 10 dias, tá? Então a gente também tem que respeitar essa fisiologia. Tem gente que quando chega ali depois dos 7 dias, aí já começa a falar, e esse negócio não caiu, isso não é normal, não sei o que, não sei o que. Se fizer o curativo certinho, com álcool a 70%, ele vai ressecando, porque não tem mais passagem de sangue, e vai cair por si só, não precisa de nenhuma manobra. E esse parâmetro aqui é o parâmetro que normalmente quem faz é o enfermeiro, mas é interessante vocês terem uma noção do que é. A avaliação da vitalidade. Isso daqui é assim que o RN nasce. A gente chama de parâmetro de Apgar.
né? Ele é feito em 2 momentos. O primeiro minuto, assim que a criança sai, né, da mãe, esse primeiro minuto a gente avalia esses parâmetros. Por quê? Porque eles vão fornecer a adaptação do RN, se ele nasceu bem, né, igual a gente falou anteriormente. E o quinto minuto, que a gente vai ver realmente como está o estado geral da criança e tudo. Parece ser uma coisa difícil, mas quando a gente aprende o que é, o que compõe ele, quando a gente olha para a criança, a gente já sabe avaliar. Né? Eu coloquei aqui esse quadro aqui. Não vou me aprofundar muito nele, porque não é uma coisa que é competência de vocês, é mais do enfermeiro, é mais do pediatra, tá? É só para vocês terem o conhecimento quando vocês olharem a questão da vitalidade da criança. Então, e aí a gente entra para a verificação dos sinais vitais dessa criança, que é super importante, né? A gente fica ali avaliando os sinais vitais dessa criança agora, que são o nosso parâmetro principal. A gente vai monitorar a cor dessa criança. Ele nasceu roxo. Ok. Ainda tá roxo? Ou já tá ficando mais rosadinho? Ou ele tá mais pálido? Ele tá mais esbranquiçado? A gente tem que avaliar o que tá acontecendo, se tá... Porque a partir de uns momentos, né, mesmo com aquele vernix, que é aquela pasta que a criança nasce em cima da pele dela, a gente chama de vérnice caseoso, que aquilo dali é uma proteção para a pele do bebê, para ela não ter um choque assim, quando ela está na vida extrauterina, né, com questão de micro-organismos e tudo, então aquilo ali protege o bebê, por isso que a gente não se dá mais banho no primeiro momento nesse bebê para não tirar essa proteção. E mesmo com essa proteção, a gente consegue ver a coloração do bebê. Então você observa ali a coloração e depois de umas horas a criança já vai ficando um pouquinho rosadinha, né? Ela não vai se mantendo, então a gente tem que observar isso e anotar no prontuário. Vamos olhar a temperatura, tá? A temperatura ideal ali, axilar, né, da criança do RN, a mais fidedigna é a retal, né? A temperatura retal. Mas a gente não vai ser invasivo porque é um método muito invasivo. Então a gente usa mesmo a axilar. Então ela varia entre 36,5 a 37 graus, tá? A gente vai monitorar a qualidade da respiração e a frequência respiratória desse RN durante 1 minuto completo. Vamos pegar ele para fazer ali o exame físico. Quando ele está lá no berço aquecido, a gente vai olhar já tudo isso aqui. Pesou, limpou, vamos para a verificação dos sinais vitais. Isso eu estou falando no primeiro momento que a criança vai ali para o berço aquecido, tá? A gente tem que ver tudo isso. E depois que ela entra no alojamento conjunto, a gente continua verificando os sinais vitais dela também, tá? Então ali, vamos verificar durante 1 minuto completo. Por que 1 minuto completo? Porque tem uma galera que gosta de verificar só metade, tá? Gosta de verificar ali 30 segundos, aí multiplica por 2, verifica ali só 15. E a respiração da criança não dá para fazer isso porque ela varia, né? A criança, ela tem períodos de apneia, ela para de respirar em algumas vezes, e isso é normal. Você precisa quantificar. Igual tem aqui, ó, são 30 a 50 respirações por minuto. A gente vai avaliar ali, ó, as incursões respiratórias dela por minutos, tá? E muitas vezes é regular, não é que nem a nossa. Vai e volta, vai e volta. Não é irregular, ela tem pausas, 5 segundos, aí depois ela volta, aí depois ela começa a fazer, né? Tipo hiperventilando. Isso é normal, tá? Então, mas você tem que acompanhar e anotar esses parâmetros. Tá menor que isso, tem que observar. Atenção. Está maior que isso, atenção também, porque a criança pode estar tendo uma hiperventilação. A gente vai verificar também a frequência cardíaca durante 1 minuto completo, que nem eu disse, tem gente que não verifica. E a gente vai observar irregularidades no ritmo e qualquer sopro, né? O técnico de enfermagem ele não tem muito essa cultura de fazer a ausculta, né? Isso a gente faz com o esteto. Mas, gente, isso é um parâmetro de sinais vitais.
tá? Muitas vezes nem o enfermeiro, nem quem faz mais isso é o pediatra, né? Mas, gente, isso é parâmetro de sinais vitais. Então, a gente tem que fazer. Porque, por vezes, ele nem passou pelo pediatra, você faz a primeira ausculta e a gente já detecta algum problema que já pode ser resolvido ali imediatamente. Então, vamos lá e vamos observar e auscultar. A frequência cardíaca normal, ela varia em 120 a 160 batimentos por minuto. É muito parecida com o parâmetro de BCF, né? Que é de 120 a 160 com a média de 140. A mesma coisa dos batimentos do RN, né? Varia ali e fica numa média 140. E a gente, depois disso tudo, a gente vai avaliar os sinais vitais a cada hora nas primeiras 4 horas de vida. 4 sinais vitais nas primeiras 4 horas de vida. Depois que ele for, né, para esse alojamento conjunto, a gente vai sempre lá fazer essa verificação para anotar no prontuário dele, tá? E aí, como eu falei, né, tem que fazer os parâmetros de identificação, né? Aqui eu falei um pouco de prontuário, né? Vocês vão identificar com o nome da mãe, sempre com o nome da mãe. A pulseirinha que vai no bebê, fica no tornozelo, é o nome da mãe. O exemplo, RN de Maria de Lourdes. Não escrevam o nome do bebê, pelo amor de Deus, tá? Isso dá um problema, tá? Cada RN deve ser registrado em sua ficha própria. Lá na própria sala de parto, quando a criança está próxima a nascer, a gente já separa todas as fichas de avaliação da criança. Tem a ficha de avaliação da mãe e tem as fichas de avaliação da criança, tá? Eu não sei se vocês vão ser oportunizados em ir para a sala de parto, né? Por causa da pandemia agora tem esse problema, né, de falta de campo para os estagiários, mas é muito interessante, né? Porque o técnico de enfermagem ele faz muito isso, ele faz esse registro e vocês terem acesso a esse papel, a escrever no prontuário de verdade, né? Que a gente também faz anotação de enfermagem, RN de fulana de tal, nasceu, vivo, não sei o que, isso e aquilo, frequência cardíaca, batimentos por minuto e tudo mais. A gente vai fazer uma anotação dentro dessa ficha, dentro do prontuário. Vamos conferir o nome da mãe, o nome do bebê, tudo direitinho. Já tem lá dentro a cadernetinha da criança. Ela já sai lá com aquele caderninho lá da maternidade, da sala de parto. Ela já sai com um caderninho. E vocês preencham. Porque esse caderninho, ele é a identidade do bebê, tá? Então, já façam isso para a mãe, só preencham ali o nome tudo direitinho para não se perder. E aí vocês vão abrir, né, como eu disse, o prontuário pro bebê. Quando viu que ele já tá ali próximo a nascer, já separa a papelada, já coloca um prontuáriozinho ali só para ele, para facilitar a vida de vocês, que aí vocês só anotem. Tá? Assim, é a norma da instituição. E como eu falei, a caderneta de saúde da criança, né, que é o primeiro documento do RN, já vai estar lá. E essa nova vida deve ser recebida com respeito, responsabilidade e muito cuidado. Então, é nossa obrigação receber essa nova vida da melhor forma possível. Como eu mostrei para vocês ontem nas políticas públicas, eles visam muito isso, né? Dessa questão de receber o bebê, né, com respeito, que tem que ter todo um processo para a criança vir ao mundo. E é nossa obrigação, é da equipe de enfermagem, não é do médico, não é do pediatra, é nossa, né? A gente tem que, como eu disse, ali antes do bebê nascer, vamos deixar o ambiente limpo, vamos limpar, vamos tirar a sujeira, vamos respeitar, né, esse momento para ele ser o mais vital possível. E aí, vocês entenderam, gente? Tudo direitinho? Tem alguma dúvida? Nós vamos passar para a segunda parte. Alguma dúvida? Vocês ouviram tudo direitinho que eu falei? Mandei aí, se for no chat. Tá. Sem dúvidas, tudo tranquilo? Entenderam tudo? Posso passar uma prova no final da aula para vocês fazerem? Vocês vão tirar 10?
Eu gosto assim, dessa confiança. Gostei de ver, então vocês devem ter absorvido. Isso tudo, né, que eu passei para vocês é um conteúdo super interessante de saúde da criança, né? E é muito legal a gente vivenciar isso na prática. Então, quando vocês estiverem no estágio, se Deus quiser, né? Eu até perguntei para a coordenadora, vocês vão ter o estágio de saúde da criança, tá? Fiquem tranquilos, mas tem que ter toda uma organização, porque houve essa mudança, né? A pandemia, eles não estão aceitando estagiários acadêmicos, às vezes eles aceitam estagiários acadêmicos de outras instituições, não aceita a gente, então é todo um problema que a gente está enfrentando nesse momento. Mas assim, tomara que vocês tenham o estágio e vocês observem tudo que vocês verem ao redor, conversem com a equipe, tirem dúvidas, né? Acontece muita coisa, vai muito além desse slide que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês. Eu vou enviar para vocês uma caderneta de atenção ao RN. É uma caderneta muito grande que ela fala sobre todos os parâmetros bem detalhado. Eu não vou cobrar esse detalhe de vocês, né? Mas eu vou enviar para que vocês tenham esse conhecimento. Se quiserem aprofundar o material, vocês vão ter acesso, né? Que fala sobre os parâmetros normais de perímetro cefálico. O que é considerado uma hidrocefalia? O que é considerado uma microcefalia? O perímetro cefálico normal, os dedinhos da criança, os dedinhos, o tamanho dela, todo ele mostra toda uma avaliação bem minuciosa, tá? Que a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente vai passar aqui pro nosso segundo tópico, né? Que é bem importante, que o técnico de enfermagem faz bastante. Eu coloquei para compartilhar. Não é isso que eu quero. Apresentar. Tá. Vamos falar agora sobre o banho do recém-nascido, tá? Vamos entrar agora na questão do banho. Por que que eu deixei pra gente falar sobre isso assim bem detalhadinho? Porque é uma coisa que a equipe de enfermagem ela atua muito, né? Muitas vezes os pais têm medo, né, de dar ali o primeiro banho, então é um momento importante. Quando a gente está no estágio, né, a primeira vez a gente tem muito medo de dar banho naquele RN, então a gente fica ali preocupado, não sabe como pegar. Eu mesma morria de medo de pegar. Meu primeiro banho, eu peguei um menino todo estronchado, assim, não sabia nem o que fazer. Quem já é mãe, quem já é pai, já vai fazer isso melhor, né? Eu, como não tenho filhos, apanhei um bocado para fazer esse processo. Mas depois a gente pega a mãe. É só porque a gente tem muito medo de pegar no bebê, tem medo do menino cair, né? Mas não cai, não. É só segurar a criança firme, né? E aí, esse processo de banho não quer dizer que é o técnico de enfermagem que faz, né? Normalmente, a gente estimula os pais a trabalharem esse processo. Por quê? Porque isso já estimula que eles já fiquem ali, né? Já familiarize com a criança, que a criança já familiarize com aquele toque, para ter aquela interação entre os pais, aquela ajuda, né? Entre um e outro também, um momento de interação. Então, o que a gente faz, né? A gente vai lá, prepara, porque o banho do RN ele só pode ser dado no outro dia após o nascimento, 24 horas depois, tá? E aí que quando acontece o primeiro banho, a gente vai lá, chega e conversa com os pais e a gente vai auxiliar eles nesse momento do primeiro banho, tá? Arruma ali na maternidade, na maternidade mesmo, aquele local onde coloca as crianças, ele vira uma banheira que é de plástico, né? Aquele negocinho transparente que é tipo o bercinho. Ele vira uma banheira, é maravilhoso. Você tira ali o estofadinho que tem e aí ele é todo de plástico. E aí você pode colocar. Tem na maternidade o registro de água quente, né? Uma aguinha mais morninha.
Porque esse primeiro contato do bebê tem que ser uma água mais morninha, porque a pele dele é muito sensível, a pele dele tá aquecida. Imagina tu botar o menino numa água gelada, né? Não é interessante porque vai haver a perca de calor excessiva, tá? Então, e aí você arruma o ambiente para os pais, entendeu? É uma questão assim, vocês também podem não ver muito isso quando vocês forem estágio, muitas vezes profissionais eles não fazem isso. É hora do banho, só anuncia. Paizinho, mãezinha, hora do banho, bora. E deixa eles se virarem, né? Mas isso não é o nosso papel, né? O nosso papel como equipe de enfermagem é ir lá, auxiliar, ensinar a fazer da forma correta, tá? E se eles não conseguirem dar, a gente vai, pega e vai dar o banho do RN, sim, tá? Então vamos passar. Banho no recém-nascido. O banho é uma atividade que visa a higiene, estimula a circulação geral da pele e promove sensação de conforto. Muitas crianças, depois do banho, elas dormem até melhor, né? Os primeiros dias ali, ela tem uma dificuldade. Depois que a gente tira toda aquela sujeira, ele dorme até melhor. Porém, não precisa esfregar a pele do bebê para tirar totalmente o vérnice caseoso, que é aquela pastinha, tá? Tira ali, ele vai saindo com o passar do tempo, porque como eu disse, ele continua sendo proteção. Então, na hora do banho, você esfrega levemente com a mão mesmo, com a mão de luva, né? A gente coloca a luva. Os pais não, mas a gente dá o banho no RN de luva, tá? A gente vai lá, esfrega um pouquinho a pele da criança até sair, né, um pouquinho do vértice, mas a gente não tira ele 100% nesse primeiro banho, tá? A modalidade de banho e a periodicidade do mesmo serão determinadas pela idade gestacional, peso e condições de saúde do recém-nascido, né? Então, se for uma criança com baixo peso, uma criança que já está ali com a glicemia mais baixa, a gente não vai ficar dando banho todo dia, né? A gente dá ali banho uma vez a cada 2 dias, entendeu? Já tem crianças que tomam banho uma vez por semana. Crianças que nascem com muito baixo peso, nem banho ela toma. No máximo a gente dá ali, pega uma coisinha molhada, passa em cima, porque normalmente essas crianças ficam na UTI. A gente passa ali, tira um pouco. Nada, se ela tiver o vérnice caseoso, a gente mantém, porque tem criança que ela nasce tão com baixo peso e às vezes com a idade gestacional antes do tempo, né, o pré-termo, que ele não dá tempo de produzir o vérnice caseoso. E aí a criança nasce limpinha, né, que é um dos parâmetros que a gente avalia também. Quais as desvantagens do banho, né? O banho ele é um procedimento que pode causar desvantagem, sim. Ele pode causar a hipotermia, né, quando a temperatura cai demais desse RN. Então é muito importante que o banho não demore muito, né? O banho ele tem que ser um pouco mais rápido, a gente tem que ser um pouco mais ágil. Eu sei que lá no começo do estágio vocês podem ter um pouco de dificuldade ali, né? Mas ali observa como é que vocês podem fazer para dispor e deixar tudo próximo de vocês para vocês poderem darem o banho em quem tiver a oportunidade de dar um banho, né? Mas eu assim, se tiverem a oportunidade, quem vai estagiar de manhã, se atenham aí, né? Peçam pro preceptor de vocês, queria ter a oportunidade de dar um banho, né? Se ele não dispor para vocês essa oportunidade, conversa, eu queria dar um banho. Eu acho muito importante, ajudou muito a tirar o meu medo no meu estágio, né? De banho no RN. Eu morria de medo e nesse processo, o primeiro banho quem deu foi meu professor. Então ele virava o menino assim, fazia assim. E aí eu depois consegui, né, pegar ali o macete da criança e deixar tudo ali perto da gente. Nada de deixar o sabonete lá no norte, a toalha lá no sul, porque o menino vai ficar lá molhado um tempão. Então tem que ser rápido, porque senão a temperatura cai. O choro é intenso, né? Principalmente no primeiro banho. Primeira reação da criança, ela nunca teve aquele contato. Ela já até teve o contato com líquidos, né? Quando ela estava no útero. Mas a diferença da densidade, né? É ali a água, ela também faz barulho, né? E a criança tem o pavilhão auricular muito sensível. Então, até aquele processo, às vezes a gente tem que se atentar muito à temperatura da água. A água não pode estar muito quente e não pode estar fria, ela tem que estar morna para manter o mais confortável possível.
Tem criança que até gosta, nem chora, né? Mas normalmente no primeiro banho ela chora. Depois de um tempo que ela acostuma, porque ela consegue assimilar a sensação. E aí, por tudo isso, a gente tem o aumento de consumo de oxigênio. A criança começa a chorar, muitas vezes ela começa a perder calor, porque a gente está jogando água independente dela ser morna, e ela começa a consumir mais oxigênio. A gente tem a alteração do pH da pele, porque a gente vai passar ali água, né? A pele nasce com pH. E ali a gente vai fazer a alteração, porque a gente vai passar uma água, a gente vai passar um sabonete. É muito interessante orientar os pais quanto ao pH, né? Do sabonete. É interessante que o pH ali seja neutro, né? Nada de produtos muito cheirosos, né? Os melhores produtos que eu acho são aqueles da Neutrogena, porque eles são neutros, né? Eles são bem tranquilos, são bem suaves, não tem o cheiro muito forte, tá? Para a criança. O estresse respiratório, porque ela chora demais e aí ela começa a hiperventilar. Isso pode ser um problema. Então, durante o banho, a gente tem que avaliar. Por isso é importante, principalmente no primeiro banho, enquanto os pais estão aprendendo, que a gente fique ali próximo. E muitas vezes quem fica mais próximo ali nesse processo para acompanhar é o técnico de enfermagem. Então, a gente tem que observar ali essa questão da criança, como tá a frequência respiratória dela, se ela está chorando além, se o banho está sendo muito traumático, a gente nem limpa tudo, a gente já enxuga e já tira, então tem que ser observado. Se a criança está sentindo dor, às vezes a gente pega de forma ali sem jeito, a gente pega um pouco mais forte, né, para na criança não cair, às vezes isso causa dor, a água muito quente causa dor, a água muito gelada causa dor, né, esse processo todo, tá? Tem a desestabilização dos sinais vitais, né? Todos os sinais podem cair, como a gente está falando, né? Respiração pode vir a ficar baixa, a frequência cardíaca, a temperatura da criança pode vir a cair, né? E aí tem a irritação na pele e trauma na pele. Como eu disse, produto químico causa irritação nessa pele, a gente tem que tomar muito cuidado com os produtos que são passados na criança. Essa história de levar shampoo, condicionador, aqueles kits que vem da Natura, que é caro que só, que vem shampoo, condicionador, aí vem não sei o que, aí vem óleo pós-banho, isso e aquilo. Gente, só um sabonetezinho já é o suficiente. Precisa de mais nada. Compra um frasco e leva. Serve para lavar a cabeça, serve para lavar a corpo, porque criança, o recém-nascido, ele não é igual ao nosso cabelo, que a gente tem que usar um shampoo para limpar, tem que usar um sabonete, um condicionador que hidrate, trate. Não, gente. Ele não tem essa necessidade, a pele dele, então o menos é mais. Quanto menos ele tiver contato com esses produtos químicos, melhor. Então, quando vocês forem lá arrumar as coisinhas do banho, a mãe, o pai, quem estiver junto, arrumar aquele kit ali, quase do skincare do bebê, converse, olha, mamãezinha, a gente nem usa isso aqui, a gente nem usa tal coisa. Perfume também, tem que ficar de olho, a criança desenvolve alergias respiratórias, aqueles perfumes que tem o cheiro muito forte. Eu sei que criança cheirosa é tudo nesse mundo, né? A gente adora sentir cheirinho de bebê. Só que a gente tem que pensar que o corpo do bebê ainda está se adaptando. São muitos estresses que ele está sentindo. De repente, ele tem um vento, um ar-condicionado, de repente ele tem o contato com a roupa, né? A roupa também dá alergia, e aí uma fralda, e aí depois ele vai tomar banho, e aí tem um sabonete, aí tem um shampoo, e tem não sei o que, ainda tem o perfume. Então, assim, na pele do bebê, só o sabonetezinho líquido de preferência, tá? Eu gosto de indicar sabonete líquido, porque não sabonete em barra? Tem uns sabonete em barra muito gostosinhos, né? Porque o sabonete em barra, ele acumula muito micro-organismos, entendeu? Porque ele tá ali. A gente, normalmente a gente sempre leva naquela, ai meu Deus, esqueci, fugiu o nome. Na saboneteirazinha, né? E deixa guardado, né? A gente acha que tá protegido. Mas quando ele tá no meio externo, ali às vezes no hospital, principalmente essa época de Covid, que tem todo tipo de micro-organismo, sempre teve, né? E a época do Covid, a gente tá vendo que o ar, ele realmente é poluído, principalmente dentro do hospital. Então, a gente tem que se ater, porque tu abriu, passou ali na criança, às vezes que a gente pega o sabonete, a gente tem a mania de fazer isso aqui, né?
Isso aqui na nossa mão, então um pouco da sujeira da nossa mão, que a nossa mão tem que estar limpa, tá? Se for para mexer nas coisas do bebê e não for usar luva, pelo menos lava a mão, passa um álcool. Mas mesmo assim, né, sempre fica uma sujeirinha, vai passar ali, os pais mesmo ficam fazendo isso aqui, passa no bebê e guarda o sabonete. Então, aquilo ali virou uma proliferação de micro-organismos. Então, que seja o sabonete líquido, porque ele é muito melhor. Usou só aquela parte e tá ótimo. É, isso, né? Ah, tá. Os traumas na pele, também a questão da gente segurar, tem que observar a forma correta de segurar. É sempre interessante a gente colocar, né, fazer esse aqui, colocar o bebê aqui pra gente segurar a criança, tipo assim, fazer aqui com esse copo. Deixa eu ver aqui. Tá. A gente segura a cabecinha do bebê, é porque eu não tenho nem boneca aqui. A gente segura a cabecinha do bebê assim, né? Aqui a gente segura só. E o resto do corpo, ele fica aqui, né? E ele fica apoiado aqui. Então você não precisa estar virando e segurando, tá? Para não causar trauma na pele desse bebê. Mas eu vou mostrar. Ainda vai ter aí mais imagens de como que é a posição, tá? É a avaliação da enfermagem. A gente tem que avaliar as condições da pele dessa criança, tá? Vamos saber se essa pele ainda continua íntegra, né? Como eu disse, se ela tem presença de alergias, se a criança já tem presença de assaduras, né? Que pode acontecer. Tem que observar, porque a pele do bebê, ela é a proteção dele, principalmente quando ele é bebê. A pele é nosso órgão de proteção a vida toda, né? E a do bebê é muito sensível, então a gente tem que avaliar a integridade dela. Novamente, observar se os sinais vitais estão estáveis, né? Como é que está o comportamento do recém-nascido? Ele está muito agitado, né? Ele está ali, você avalia isso antes do banho, durante o banho e após o banho, né? Antes do banho ele está ali tranquilo, porque ele não sabe o que vai acontecer. Durante o banho, ele vai ficar muito agitado ou ele vai ficar relaxado? E pós o banho, ele vai continuar irritado? Ele vai continuar estressado? Então a gente tem que avaliar isso porque, como eu estava ali no slide anterior, ele pode desestabilizar, né, os sinais vitais. A gente verifica a temperatura do corpo do recém-nascido, tá? Do ambiente e da água, né, para evitar a perca de calor. Do ambiente a gente não tem muito controle, né? Se estiver ali no ar-condicionado, é sempre bom, quando estiver dando banho no RN, desligar ar-condicionado. Lá na maternidade, desliga o ar-condicionado e abre a janela para entrar, né, uma luz, entrar um arzinho ali mais quente. A gente faz todos os processos. Nada do ar-condicionado tá ali no 16 e tacar o menino para banhar. Mesmo que a água esteja quente, o choque térmico dessa criança, Deus me livre, a criança pode vir até ter uma parada, tá? E aí a gente pega e avalia a temperatura dessa criança. Avalia a temperatura antes de ele ir pro banho, tá? E depois dele sair do banho. Trocou, limpou, lavou tudo ali, a criança tá ali quietinha, dá um pouquinho, uns minutinhos, vamos avaliar a temperatura. Por quê? A gente avalia antes, que é aquela temperatura que estava, quando a criança estava aquecida, a temperatura normalmente ela é normal. Pós o banho, a gente vai saber como é que essa criança vai estar, né? E aí, se ela vai estar tendo uma queda de temperatura ou um aumento de temperatura pelo nervosismo, né? Tem criança que pega febre depois do banho. Isso é comum, né? Então, a gente tem que avaliar esses parâmetros. Então, avalie a temperatura antes e depois. Vocês podem, outra coisa, né? Vocês podem não ver isso quando vocês estiverem em estágio, pelos outros profissionais, mas como a gente sempre costuma falar, vocês não são todo mundo. Eu estou ensinando da forma correta para vocês, da forma que vocês têm que fazer para proteger essa criança de qualquer problema e respaldar vocês. Porque a gente costuma fazer tudo muito no automático. Por exemplo, essa criança vai, toma um banho, e aí você não sabe a temperatura que ela estava antes do banho e de repente ela tem um aumento de temperatura pós-banho. Ela entra, né, numa febrezinha. E aí não tem nada no prontuário e ela entra numa febrezinha e lá vai a gente. Será que ela estava com febre antes? Ou será que ela ficou com febre depois do banho? Se você souber, se você tiver anotado o parâmetro antes do banho e ele tiver aumentado pós-banho,
A gente vai avaliar, opa, peraí que o banho pode ter ocasionado isso. Se você não avaliou, você não vai saber se foi o banho, se não foi. E febre em crianças tem que ser investigado. E tem N motivos. Então, se você puder descartar essas hipóteses, quanto mais você puder descartar para a gente descobrir logo o que está acontecendo com esse RN, melhor, tá? Então, façam certo, façam a parte de vocês, tá? Levem o termômetro de vocês, que isso é material de bolso, tá? E vamos avaliar esses parâmetros, a gente precisa deles. E aí a gente vamos falar das modalidades do banho, né? O banho de imersão, né? Que é aquele banho que a criança realmente vai para a banheira e tudo direitinho, né? Ele é limpo, né? Ele deverá acontecer somente após a estabilidade clínica do recém-nascido, de 2 a 6 horas após o nascimento, com crianças, né, RNs, de peso superior a 1.500 kg, tá? Normalmente o protocolo da maternidade são 24 horas, tá? 24 horas para acontecer o primeiro banho, né? Isso aqui é o parâmetro pela Organização Mundial da Saúde, mas o parâmetro aqui na maternidade são 24 horas. E aí, essa técnica, ela visa reduzir a instabilidade térmica, promover menor irritabilidade e uma maior organização comportamental, que a criança ela dá uma relaxada no banho de imersão. Hoje, existem técnicas de ofurô, né, e tudo, o pessoal faz ofurô do recém-nascido. Eu acho super legal. E tem gente que tá fazendo esses cursos de ofurô e tá ensinando os pais e tá ganhando dinheiro, tá? Então fiquem ligados para quem gosta né, de saúde da criança. Para quem gosta de saúde da criança, pode estar, né, entrando nessa área. E eu acho chique demais. Tem umas banheiras assim que eles colocam e aí eles dão um banho de ofurô e a criança fica relaxada. Isso melhora o sono, ela consegue dormir por mais horas. É um negócio assim bem legal. Tem gente que coloca até óleos essenciais. Eu nem sei se vocês conhecem os óleos essenciais, né? São são óleos com aromas, né? E eles têm várias aplicabilidades, né? A gente pode estar inalando, a gente pode estar usando, pode estar colocando no banho. E aí tem gente que usa para acalmar criança quando tá com cólica. Esse banho de imersão, né? Que antigamente chamava de banho de imersão, né? Hoje em dia o pessoal gourmetizou o banho e agora chama banho de ofurô. E aí é bom para a criança quando tá com cólica, ameniza porque ela consegue relaxar, né? O tônus da musculatura, porque a criança quando ela tá com cólica, a musculatura gastrointestinal, ela tá rígida. Por isso que a criança não consegue soltar pum e ela fica com cólica. Então esse banho vai relaxar e a criança vai conseguir relaxar essa musculatura gastrointestinal. Então tem N, né, coisas maravilhosas. E aí, como eu falei, né? Ou esse banho, a gente limpa o rosto, a gente lava a cabecinha, passa ali, né? No rostinho da criança, a gente usa uma água. Ó, a temperatura da água é mais ou menos 36,5 a 37 graus, tá? É interessante vocês observarem que essa temperatura é mais ou menos a temperatura de parâmetro dos sinais vitais do RN, né? Por quê? Porque a gente precisa manter a temperatura corporal normal desse RN. Por isso que a água tem que ser mais ou menos nessa temperatura. Claro que a gente, né, não vai ter um termômetro na hora, né? Mas você coloca assim no dorso da mão, né? Sente a água, nada dos dedos, porque os dedos são grossos, a gente coloca no dorso da mão, aqui nessa região, que são regiões mais finas, né? Que se assemelham a um pouco a pele do bebê, que está mais fina, e a gente sente. Ai, tá muito quente. Não, tá muito gelado. Não, a gente pode melhorar um pouquinho essa água. Tem que fazer assim, tá? E o banho é iniciado por partes. Nada de jogar o menino lá dentro assim de uma vez, né? É um choque térmico, principalmente no primeiro banho. Começa ali, a gente sempre começa com a cabecinha. Limpa ali a cabecinha e tudo, depois vai pro corpo, porque aí já limpou a cabeça. Entendeu? E aí vamos lá para os lembretes durante esse banho, né?
Os recém-nascidos com peso, esse peso aqui deles, né, menor que 1.500 quilos, eles podem estar indo para o banho de imersão. Os recém-nascidos, né, gente, eu confundi, tô doida. O peso é maior que 1.500 gramas, tá? Os recém-nascidos com peso maior de 1.500 gramas podem ir para o banho de imersão. Já os recém-nascidos com peso menor que 1.500 gramas, 1.500 quilogramas, eles têm que fazer o banho no leito, tá? Ele não pode ter esse contato direto com a água, então ele faz aquele banho no leito, parecido com o banho do leito do adulto, né? A gente pega ali uma gazezinha úmida, a água quente, vai passando ali na criança só para tirar as sujidades, tá? Como eu falei, tem que usar um sabonete do pH neutro para a pele da criança. Então, como eu disse, né, é normal esse RN ele chorar nos primeiros banhos, né? Ele vai sempre chorar. Também é normal você ficar com medo de machucar o bebê, né? A segurança ela vem com a prática. Então, como eu disse, a gente sempre fica com um pouco de receio lá, mas aí a gente vendo, primeiro observem fazer, né? A gente não vai ter prática, né, com isso, porque eu ia levar uma boneca, mas não tem a mesma eficácia que uma criança, né? Então é mais interessante vocês aprenderem isso no estágio, com a criança de verdade. Observem ali e vão pegando, né? Devagarinho. Tem professores que, pelo menos, fizeram comigo isso, né? Começaram ali o banho e foram me passando a criança, assim, devagarinho pro meu colo. E eu parti dali e continuei o banho, que o professor tinha iniciado. O material que a gente vai usar, né? Algodão, uma fralda descartável, cotonete, toalha, shampoo, coloquei aí, mas os pais usam, né? Alguns, o sabonete neutro, o álcool 70% e a nossa banheira lá com água morna. E vamos pro passo a passo, né? O passo 1, vamos observar a água. Primeiro a gente coloca a águazinha lá, né? A água morna e deixa ela descansar, tá? Num ambiente sem vento, porque ela pode vir a ficar fria. Então é interessante assim, não colocar muito próximo de janelas, né? Lá na maternidade tem um balcão que a gente coloca, ou no próprio tem aquele suportezinho que já estava, né, o bercinho. Nesse próprio suporte você pode dar banho, ele é bem seguro, né? Tem gente que tem medo, mas ele é bem seguro, o suporte. E aí você coloca lá, né? E aí a gente começa por onde, né? Na foto aí, depois que você colocou a água, aí a gente vai colocar o bebê e nós vamos tirar a roupinha do bebê. Nada de deixar o menino esperando nu. Já arrumou a banheira? Arrumou a banheira, tá lá pronta, né? A temperatura da água tá ideal, adequada? Tá adequada. Vamos lá pro bebê. Desenrola. Nisso a mãe já desenrolou ele ali da manta, né, para facilitar, mas ainda não tirou a roupinha. E aí a gente vai tirando a roupinha do RN, ele vai começar a ficar mais agitado, né? Muitas vezes ele ainda tá ali dormindo. E a gente acorda, né, ele fazendo esse movimento, tira ali a roupinha, vai despir ele todinho e a gente começa o banho, né? A gente começa por onde? Como eu disse, vamos lavar o rosto. Entra ali, segura ele fora da banheira, né? Sem roupa, fora da banheira, que ele consegue ter contato com um pouco do vaporzinho que está saindo da água. Então ele é um pouquinho perto da água, mas não dentro da água. Segura ele ali e começa a lavar a cabecinha, né? Lava aqui os cabelinhos atrás, direitinho, esfrega. Aí a gente vai passar pro rosto, tira, né, do primeiro banho, tira ali aquele vérnice que tá no olho, perto do nariz, a boquinha, as sujidades, lava tudo direitinho e já enxuga. Não deixa molhado, tá? Porque ele não vai entrar de cabeça mais na água. Lavou a cabeça, o roxinho, aproveita atrás da orelhinha aqui, pescocinho, já enxuga. Enxuga bonitinho aqui. Enxugou, não tá mais molhado? Agora a gente entra nesse processo para o corpo. Logo aqui tem dizendo para tirar a roupa do bebê e deixar ele só de fralda, enrolado numa toalha, né? Porque eu coloquei que era para ser lá no começo e saiu lá no final. Mas é que nem eu disse. Primeiro tira a roupa, vai para a banheira e começa a lavar a cabecinha e depois o corpo.
O passo 2, né, que nem a gente estava falando, tem que proteger os ouvidos do bebê. Vocês conseguem ver aí na foto, né, que ele faz um movimento assim, segurando, né, o ouvido da criança assim, para que não entre água no pavilhão auricular da criança, né? Então, como fala aqui, a gente tem que se lembrar que os olhos e a boca não pode ter contato com sabonete e nem com água, tá? A boca assim a gente lava um pouquinho, mas só por fora, tá? Essa água não é para isso e o ouvido de jeito nenhum, né? E aí, vamos lá para a prática específica, lavando o rosto do bebê. Passa ali a mão, ó. Você vê ali que a gente passa a mão no rostinho do bebê, né? Lava ele direitinho. Veja aí como é que tá sendo segurando a prega, né, direitinho aqui, protegendo o pavilhão auricular. E aí o passo 4, a gente pode usar, aí tá dizendo chumaço de algodão, né? Mas normalmente às vezes não dá pra gente usar algodão, eu gosto de usar uma gases ou até uma compressa, porque lá na maternidade sempre tem compressa, né? A gente usa ali para estar limpando como esponja, mas pode ser o algodão também. Só tomar cuidado que o algodão, assim, ficando no rosto, né? Ele fica soltando, né? Aquelas coisinhas e aí pode vir pro nariz da criança, ela pode vir engolir e dar um problema, tá? Então a gente vai despejar um pouco do sabonete líquido nesse algodão ou nesse chumaço de gases e vai lavar o cabelo da criança, né? Tem que dar uma esfregadinha, tem criança que é bem cabeludinha, que a gente tem que tirar ali entre os cabelos, mas como eu disse, o primeiro banho não precisa ser o banho perfeito, né? A partir dos próximos banhos, já pode esfregar melhor, já tá vindo a tirar toda aquela sujeira, porque aí o verniz cicaceoso ele já não se faz tão necessário que nem ali nos primeiras 24 horas de vida, tá? E aí, lavou tudo, esfregou, vamos passar uma aguinha. Coloca a mãozinha, não sei se vocês conseguem ver, faz a mãozinha assim, ó, pega uma aguinha e joga na cabeça do bebê, assim, né? Tomar cuidado com os olhos, né? Começa ali de trás e vem com a mão para tirar o sabonete do bebê. Não pode ficar sabonete no corpo da criança. E aí o passo 5. A gente vai lá, volta o bebê para a macazinha, para cima da cama. Vamos limpar a orelha, né? Tudo direitinho. Você pode também terminar todo o banho e deixar essa parte da orelha pro final, né? Para não precisar ficar indo e voltando e traz menino, não sei o que. Tá ok? Então você vai lá e usa o cotonetezinho e vai limpando essa parte de fora da criança, tá? Todinha de fora, só a parte de fora. Pode ter caído água, né? Tem sujeirinha que pode ir para dentro do ouvido da criança e causar uma otite. Então, limpem fora. E aí vocês podem estar fazendo isso logo depois da lavagem da cabeça e vai, enxugou, vai, limpa lá a orelha. Ou então vocês podem estar fazendo no final. Próximo passo 6, né? Aí da fralda da criança que saiu no lugar errado, né? A gente vai passar óleo vegetal nas partes íntimas da criança antes de colocá-la na banheira, tá? É legal ter um óleozinho vegetal, muitas vezes não tem, né? E aqueles óleos de bebê, tem gente que gosta de usar, né? Óleo de bebê. E nesse momento ele pode se fazer necessário, porque quando a criança faz cocô, o cocô ele fica um pouco grudado. A pele da criança ela é muito enrugada e muito fina, então qualquer coisa fica casca, fica enrugado ali. Então pode ficar alguma casquinha e a gente passa ali na região íntima da criança, no bumbum, para fazer essa primeira retirada, para depois levar ao banho, né? De fato, para a água. E aí vamos para a água, né? Vamos imergir essa criança na água. Como eu falei, né? Tem a técnica da palma da mão da criança estar de costa, né? De jeito que ela tá segurando aí, ela segura a criança de costa e começa a lavar o tórax da criança. Como a gente também pode, que lá na maternidade se usa muito, que nem eu falei, segurar a cabecinha da criança aqui, né, para fora e a criança fica aqui assim, e a gente vai lavando, começa pelas costas, aí depois vira, né?
No próximo slide eu mostro essa questão da criança ficar, né, de costa pra gente. E aí a gente vai molhar, né, todo o pescoço, vai molhar as axilas, molha o tórax, molha os bracinhos, tá? Os pezinhos e vai molhando. Aí a gente vai lavar, aproveitar esse momento para lavar o cordão umbilical. Vamos lavar ele com água e sabão. Se quiser jogar um pouquinho de sabonete líquido em cima, não precisa ficar esfregando, mas a gente vai lavar ao redor. E aí, o passo 9, como eu disse, né? Vira o bebê de costa. Você pode começar com o bebê de costa, ele assim, ou você pode começar que nem aquela outra foto, com o bebê de frente, desde que você lave as costas e a frente, tá? Eu acho sempre mais fácil começar com o bebê de costas. E aí a gente vai virar o bebê de costa e vamos lavar principalmente as costas dele e ali as partes íntimas, que é onde a gente consegue ter mais acesso, principalmente o bumbum, né? Lava ali na virilha, entre tudo direitinho para realmente não acumular sujidades, né? E aí acabou esse banho, rapidão, não pode passar a manhã todinha na água. E a gente vai tirar essa criança da água imediatamente e já vamos secar ela, tá? Vamos secar muito bem, não pode ficar água. Como eu coloquei aí, nas dobrinhas, enxuga bem aqui no pescocinho, na axila, na barriga, entre as pernas. As partes íntimas tem que ser bem enxugadas assim. Pega a toalhinha, se não conseguir a toalha for muito grossa, normalmente é uma fralda, né? Mas se for muito grossa, pega uma compressa, vai enxugando assim, ó, batidinhas, nada de esfregar, que a gente faz na gente hoje. É tudo batidinhas assim, então encosta ele bastante e vai dando batidinhas. Na região genital, principalmente na virilha ali, não pode ficar molhado. E aí, o passo 11, agora a gente vai higienizar o coto umbilical, né? A gente vai colocar álcool 70 no cotonete e vai limpar as duas partes do cordão, né? A parte de cima, que fica acima do clamp, e a parte de baixo que fica abaixo do clamp, tá? Então a gente vai, passa ali e troca. A de cima você usa uma parte do cotonete, a outra você usa outra parte do cotonete. E aí o próximo passo a gente vai colocar a fralda e a roupa do bebê. Fez tudo isso, limpou, coloca a fralda do bebê assim direitinho, tá? E aí se quiser passar perfume, essas coisas, passa um pouquinho na roupa, tá? Eu sempre gosto de indicar para os pais para eles passarem o perfume na boca, ó. Ele passar o perfume diretamente na roupa e assim, bem pouquinho. Se fizer muita questão, eu prefiro que nem passe nada para não dar nenhum processo alérgico na criança, né? E finalmente a gente vai curtir um bebê limpinho, cheiroso, tá? Delicioso. Nesse processo aqui vocês viram, né, uma coisa que é interessante deixar claro sobre talco, né, sobre essas questões de coberturas, né. Tem as pomadinhas para assadura que os pais podem estar colocando. Se a criança for muito gordinha, você pode até usar uma pomadinha ou outra, usa ali pomada. Talco não se usa mais, tá? Eu já vi muita gente usando talco. E assim, o talco não se usa mais por causa do perigo da criança broncoaspirar aquele pó. Você pode passar um pouquinho aqui no colo, mas aquele pó ele sobe. Sobe, a gente fica tossindo. Imagina uma criança que tem as vias respiratórias ali super sensível, né? Então, é interessante que vocês tomem esse cuidado de orientar os pais com relação a essas coisas que ele usa na criança. Se for para evitar assadura, passa uma pomadinha que é melhor, um hipoglossinho, entendeu? Do que o talco. Muitos pais gostam de usar porque ele é mais em conta, porque gostam do cheiro, mas é interessante dar essa orientação, tá? E foi isso. E daí o bebê tá cheiroso, tá tranquilo, pro papai, a mamãe, o acompanhante, né? Tá curtindo ali essa criança, né? Banho bem dado. Lembra quando eu dava banho nos meus bebês? Isso!
Você já deve saber até mais do que eu sobre banho, né? Porque eu não tenho filhos, né? E aí eu não tenho essa vivência, né? Eu dei banhos em bebês porque eu passei muito tempo no hospital da criança, né? Tem 3, foi 3? Eita, então minha filha deu muito foi banho. Quem deu banho foi você, né? E é muito legal esse momento do banho, assim, que, né, traz o vínculo, aí você começa a ver a criança, ela começa com o passar do tempo, dos dias ali, é onde a gente consegue mais perceber as evoluções que a criança tem quando ela começa a interagir com você durante o banho, né? Ela sorri, né? Às vezes ela, quando a criança para de chorar, antes ela só chorava no banho e depois ela para. Significa que ela já entendeu que o banho é uma coisa relaxante, ela já assimilou a sensação de conforto, né? Então, o banho ele é muito interessante porque ele causa um vínculo, né? Ele faz um vínculo tanto às vezes com o profissional que dá o primeiro banho, os pais, né? Mas assim, principalmente estimulem os pais a darem o primeiro banho, né? Sempre façam esse estímulo. Quem dá banho, o primeiro banho é os pais, mas eles sempre estão ali inseguros, com medo. Às vezes a gente no estágio também está inseguro, com medo, só que passem sempre tranquilidade, né? Passem que você sabe muito bem o que vocês estão fazendo, porque ninguém vai entregar o filho na mão de uma pessoa que está insegura. Tenham postura de profissionais, né, gente? Principalmente no estágio, né? É uma coisa que eu exijo muito dos meus alunos em campos de estágio. Tenham postura, porque no estágio vocês não são só estagiários, vocês são profissionais. E principalmente nessa parte de saúde da criança. Quem é mãe, quem é pai sabe que não vai entregar o filho para dar um primeiro banho, por exemplo, na mão de uma pessoa que não tem postura de um profissional, né? Então, vamos ter senso. Não façam com os outros aquilo que vocês não querem que sejam feito com vocês. Então, pois é, viu, Tatiana? Então, tratem essa criança, estudem bem, né, os parâmetros direitinho, para vocês ofertarem o melhor atendimento para essa criança, entendeu? Mesma coisa, tratem essa criança como se fosse filho de vocês. Ah, mas eu não tenho filho. Mas se você tiver, você não quer que seu filho tenha um bom cuidado? Eu não tenho filhos. Mas eu sempre tratei as crianças como se fossem meus filhos. Eu até brincava que eu não precisava ter filho porque eles todos eram os meus filhos. Então a gente tem que cuidar dela, ter esse cuidado como se fosse nosso. Entendeu? Então é tudo que eu passei para vocês aqui é importante. É o banho, é os sinais vitais, é a observação, é tudo aquilo, a orientação com os pais. A gente da equipe de enfermagem, a gente pratica muito essa questão de orientação, tá? Aos pais. A gente vai orientar no banho, a gente vai orientar no aleitamento materno, a gente vai orientar no cuidado, né, com esse coto. Toda vez que a gente passar, enquanto a criança estiver ali, né, no alojamento conjunto, que é onde eles ficam, você vai observar como é que tá esse coto, se ele tá abafado, se ele não tá abafado. Sempre que possível, dá uma olhadinha. Muitas vezes quando a gente trabalha de fato, são poucos profissionais para muita demanda. Mas nunca percam esse olhar de vocês, porque são vidas, principalmente são bebês. E o bebê, ele é muito sensível, né? E ele precisa da gente, ele precisa do pai, ele precisa da gente como profissional, né? Então ele precisa de todo o cuidado possível. Por isso que a atenção integral à saúde da criança, ela tem que ser estudada profundamente e vocês têm que levar bem a sério, porque é um assunto sério. Parâmetro de criança, se tu fizer uma coisinha errada, se tu pesar a criança, por exemplo, naquele dia de fralda e anotar lá, vai para lá que ela tá com um pouquinho mais de peso, né? Que é o parâmetro ali com peso que a fralda ela pesa, por isso que a gente tira sempre, né? A fralda pesa. E aí você anota aquilo ali e o médico quando vai fazer o cálculo da medicação, ele pega aquele peso e aí vai estar errado. Então, tudo é muito importante. Não tenham medo da saúde da criança, tenham cautela. Tá ok?